Olá pessoal, tudo bem? Me parece que as pessoas estão cada vez mais surtadas. Dá uma impressão que as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Como melhorar isso? O que é que houve com toda essa situação da qual o teu corpo não está mais suportando? Veja, nós sabemos que as pessoas perderam um pouco, né, do seu espaço ou da sua dinâmica diária. E isso é provável que dará um problema muito maior no seu corpo, na sua mente e no modo como você age com os outros. Claro que muitos controlarão a tua ansiedade através de alguma coisa que ela pode se reinventar ou que ela pode se resgatar. Eu percebo que muitos pacientes, né, que eu tenho, por exemplo, né, têm resgatado o seu violão, outros resgatado a arte, outros gravando vídeo, como eu tenho gravado aqui, né, e lendo outros livros e tendo muito mais atenção nas situações das quais você se privou em função de você não ter tempo. Nós sabemos que alguns, né, estão trabalhando, estão saindo de casa e parece que a neurose piora, né? Porque quando você volta, né, da rua, você tem que ter toda aquela dinâmica, né, de lavar a tua roupa, de passar álcool, tomar banho, fazer tantas coisas para não contaminar aqueles que ficarem em casa quando tem alguém em casa. Agora a gente sabe que a maior parte, né, que tem emprego, né, estão ficando em casa, e óbvio que ficar em casa não era aquilo que você planejou para a tua vida. E aqueles que também se aposentaram, não era a ideia ficar o tempo inteiro dentro de casa, era aproveitar a aposentadoria. Enfim, óbvio que o teu corpo não suportará tanta pressão. Principalmente, né, aqueles que ficam o dia inteiro vendo notícias, principalmente aqueles que ficam nos portais. A gente sabe, óbvio, que é importante ter informação. A gente sabe o quanto é importante a gente se pesquisar e dar valor à ciência, aos cientistas, a tantas pessoas, né, que pegaram o seu tempo para poder nos ajudar. E fica uma pergunta, uma interrogação enorme. Eu fico pensando, cara, como é que alguém não pode acreditar em médicos, né? Porque eu vejo gente que tem uma dorzinha e corre no médico. E tem outros que querem discutir com os médicos e querem até, né, entrar para a parte da violência verbal e física diante dos médicos. Óbvio que isso não vai facilitar a tua vida e muito menos dos médicos. Como que a gente pode imaginar que os cientistas, vamos pensar na medicina e tantas outras ciências que tem, né, que a gente fica 5, 6, 7, 8 anos e ainda continua, né, dando importância aos livros, né, aquelas pessoas que se dedicaram à leitura para poder nos ajudar, e outros querem desperdiçar isso através de uma ilusão, através de coisas que não vão ajudar em nada, só vai fanatizar a pessoa. Óbvio, né, que eu não quero de maneira alguma desmerecer as pessoas que tenham fé, por exemplo. Fé é uma coisa, ciência é outra. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. Óbvio que é invejável as pessoas que têm fé e conseguem disseminar isso. Agora, é óbvio que também é invejável as pessoas que têm a capacidade e o esforço, né, de estudar, de estar numa faculdade, de estar numa escola e de também se apropriar disso e ensinar os outros. Nós não podemos desprezar tais situações. Caso contrário, ficaremos, né, à mercê de ídolos que não nos satisfazem nada, né? Ou ficaremos na mão de pessoas que ditam as coisas, os chamados ditadores. A gente não pode mais negar, né, que isso existe, né, que existe ditadores, pessoas que enganam, que falam coisas legais, que são pessoas afáveis, mas mentem o tempo inteiro para continuar num poder eterno. Hoje, por exemplo, é o dia, né, que se dedica
né, a questão dos estudos das explorações, né, de crianças na parte sexual. Como é que a gente pode admitir isso se não tiver pessoas interessadas nesses assuntos, né, para poder a gente proteger nossas crianças e as nossas mulheres, as pessoas, homens também, que foram, de alguma forma ou de outra, também violentados. Nós não podemos mais permitir que isso seja banal. Nós precisamos estar sempre pincelando essa história para que isso não fique de forma: ah, morreu mais um? Como assim morreu mais um? Não podemos deixar isso, o cara tinha 80 anos, era velhinho. Não, não, as pessoas não. Ninguém quer morrer. Eu mesmo trabalhei em um hospital, né, de lugares de pessoas que né, que tinham problemas sérios e às vezes tinha também uma idade avançada. Ninguém queria morrer porque estava num hospital. Percebem? Então talvez é essa situação, né? A gente não pode ficar, nós não podemos ficar insensíveis às situações das quais estamos participando e vendo as coisas acontecerem e deixar por isso só. Nós somos cidadãos, né? E precisamos defender a nossa liberdade, liberdade de expressão, liberdade de gravar um vídeo aqui, falar as coisas que a gente deseja, mas de maneira alguma deixar a ciência em segundo ou terceiro plano. Veja, a gente não pode deixar, né, achar que as pessoas não podem tomar vacina. Que burrice é essa? Né? A gente não pode deixar isso acontecer nas nossas vidas. Bom, eu vou ler um trecho aqui, né, do livro que eu estou estudando, Tudo Começa em Casa, do Winnicott, e são trechos que eu estou lendo. E hoje eu vou ler sobre o ambiente facilitador. O ambiente facilitador e seus ajustes adaptativos, progressivos às necessidades individuais, poderiam ser isolados para estudo, como uma parte do estudo da saúde. Incluir-se-iam as funções paternais, complementando as funções da mãe e a função da família, com a sua maneira cada vez mais complexa, à medida que a criança fica mais velha, de introduzir o princípio da realidade, ao mesmo tempo que devolve a criança à criança. Meu objetivo aqui, que é o único, no entanto, não é estudar a evolução do meio ambiente. Aí ele começa a falar aqui das zonas erógenas. Tudo isso através de pesquisa, de estudo, de entrevistas. Na primeira metade do século de Freud, toda a avaliação da saúde precisava ser feita em termos do estágio em que se encontrava o id, de acordo com as predominâncias sucessivas das zonas erógenas. Isso ainda tem validade. A hierarquia é bem conhecida. Inicia-se com a predominância oral, seguida da predominância anal e da uretral, e então segue-se o estágio fálico ou exibicionistas. Tão difícil para as menininhas que começam a andar. E finalmente da fase genital, de 3 a 6 anos, na qual a fantasia inclui tudo aquilo que pertence ao sexo adulto. Ficamos felizes quando uma criança se ajusta a esse padrão de crescimento. A criança saudável alcança então o período de latência, no qual não há avanço nas posições do id. E existe uma retaguarda muito difusa para impulsionar o id por parte do sistema endócrino. O conceito de saúde aqui se associa com um período em que se pode ensinar algo à criança. E nesse período há uma tendência bastante natural de os sexos se segregarem. É necessário mencionar essas questões, pois é saudável ter 6 anos, aos 6 anos de idade,
e 10 aos 10. Vou parar por aqui. Depois continuo com esse assunto super interessante da leitura aqui do Winnicott, que ele fala das fases orais, dos estágios das fases oral, anal e fálica, que é super importante na questão aí do desenvolvimento das crianças. E óbvio que isso eu vou estar pincelando nos outros assuntos, como isso está ligado ou não a algumas figuras, né? Como pessoas que ficaram para sempre na parte anal, e tem outras pessoas que ficaram na parte oral. Óbvio que esses comportamentos estão ligados à questão da maturidade da criança e, óbvio, dos imaturos. Se vocês estão gostando desse assunto, dessa leitura e tal, por favor, né, compartilha, dá um like, me siga e se inscreva no meu canal, Psicólogo Giovan, me siga lá no Instagram, Psicólogo Foco, e curta minha página no Facebook, Psicólogo para Todos. Um grande abraço e até a próxima.